Olá, grande alma, dando aqui continuidade a este projeto de perguntas e respostas sobre reencarnação. Nós vamos aqui inaugurar então a nona pergunta, que é muito mais uma afirmação do que uma pergunta propriamente dita, né? E do que se trata? Veja, eu gostaria de saber, por exemplo, e eu gostei de saber, talvez você também, um ponto de vista lógico a respeito da reencarnação. Sobre isso é interessante que eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar e me enveredar sobre o tema, eu também partia do princípio de que isso não existia, né? Porque o nosso sistema de culto religioso das religiões tradicionais nos apontam que a reencarnação não existe, porque não consegue se explicar profundamente o que está escrito nos textos e muitas coisas não constam mais dos textos, né, da Bíblia Sagrada. Pois bem, porém, eu parti do princípio seguinte, ok, eu vou acreditar. Então, mas eu vou acreditar fazendo o seguinte, esse mundo aqui é cheio de muitos sofrimentos, eu vou querer fazer tudo que precisa ser feito. Ai, meu Deus, que ingenuidade. Eu vou fazer tudo que precisa ser feito para que eu não tenha que reencarnar novamente nesse planeta de provas e expiações, de dores e sofrimentos e etc, etc, etc. Então aí comecei a estudar e ver as metas, né? Vamos lá buscar no Evangelho e vamos buscar na literatura, tanto espírita, na literatura esotérica, na literatura budista, taoísta, enfim, hinduísta, tudo que for possível para que eu possa romper aquilo que se chama no hindu da roda de samsara, né? Daquilo que não precisa ser mais, a fim de que a gente não venha mais a ter que reencarnar. Eu me lembro que chegou um determinado momento e aí eu ia me reconciliando com os meus parentes, ia me reconciliando com os meus pais, ia me reconciliando com todo mundo. Mas chegava um ponto e falava assim, pô, mas não é só isso, né? Ainda eu preciso desenvolver algumas habilidades, eu preciso entender o que que é essa questão da compaixão, o que que é essa questão do amor ao próximo, amor ao inimigo, o que que é isso, essas questões, eu preciso superar essas questões de raiva, ressentimento, culpa, medo, vergonha. E quando eu fui vendo e vejo a quantidade de coisas que precisam ser trabalhadas nesse sentido, me lembro que chegou uma hora que eu falei assim, ai meu Deus do céu, ainda bem que existe a reencarnação, porque eu não vou dar conta de fazer tudo isso nessa existência, porque é assim, é tanta coisa para fazer, ainda mais com as demandas do dia a dia, de nós termos que nos sustentar, de termos a nossa sobrevivência, de termos filhos, de termos tantas questões que nós somos chamados a trabalhar, que não faz conta. Então aí, para mim, começou as grandes questões de ordem lógica. Então talvez você possa ter sido como eu, que em algum momento esteja tão acostumado a ouvir do outro ou a beber do outro o conhecimento, só e somente, sem exercer nenhum juízo crítico sobre a informação que lhe chega, que isso lhe é, você por conveniência, por preguiça, como era o meu caso, e até mesmo por desconhecimento e ignorância, permanece naquela ordinariedade, ou melhor, mediocridade, no sentido de se mantém na média das pessoas, de que se furta a pensar logicamente sobre a reencarnação. E aí, a partir desse ponto em que a gente se furta a pensar e compra verdades alheias, independentemente se a gente admira ou não essa pessoa, porque eu tenho pessoas que algumas pessoas em que eu admiro, que são escritores, umas eu conheço, outras eu não conheço, mas eu sempre me permito o juízo crítico sobre aquilo que está sendo passado, porque eu não posso perder a minha capacidade crítica e simplesmente dar um salvo-conduto, em outras palavras, comprar de uma forma livre e indefinida aquilo que a outra pessoa diz só e somente porque eu a admiro. Pois bem, então aí eu comecei a me fazer questões, provocações de ordem lógica, né? Eu queria saber de ordem lógica quais eram. Então vamos lá. As perguntas que a gente mais se faz, assim, que você deve se fazer, também é o seguinte: existe algum propósito entre o meu e o seu nascimento, entre o nosso nascimento e a nossa sepultura e a nossa morte? Existe algum propósito nesse pequeno intervalo de tempo, né? E se existe algum propósito, nós nos preparamos de algum modo para essa vida após a morte? Existe alguma espécie de preparação para essa vida após a morte? E, e aí você para pensar assim, peraí, se existe alguma espécie de bem-aventurança na vida após a morte, eu acredito que ela deva ser conquistada. Deve ter algum componente de mérito individual, meu e seu, deve ser conquistada de alguma forma essa bem-aventurança pós-mortem, né?
seja porque nós venhamos a resistir a tentações, seja porque nós venhamos a realizar obras positivas, né? No Espiritismo diz, né? A alma será conhecida por suas obras, né? E Cristo também disse na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada, conhecereis a árvore pelo fruto que ela dá. Então, perceba que os frutos que são dados são coisas que nos qualificam e nos discriminam, nos separam entre em determinadas posições, né? Então, bom, se a gente parte do princípio, por exemplo, que é necessário uma espécie de esforço para obter uma bem-aventurança pós-mortem, é difícil explicar, por exemplo, o caso de uma criança que natimorta, né? Um bebê, um recém-nascido que nasce e tem poucos momentos de vida. E por que é difícil explicar isso? Porque se é necessário para se alcançar alguma espécie de bem-aventurança pós-mortem, essa criança que morreu imediatamente, ela não teve chance de de se desenvolver esses merecimentos, né? Esses esforços. Então, não faz muito sentido porque ela não teve. Agora, ainda que a gente perceba que talvez seja o seguinte caso, bem, ela já vai para o céu, né? E não precisa. Como ela morreu, naturalmente, imediatamente ela vai para o céu, porque ela morreu e não teve essas oportunidades. E aí também parece incompreensível que eu e você tenhamos que viver toda essa vida de dor e sofrimento, e desafios e tentações, etc e tal, nos esforçar tanto para que ao final venhamos talvez conseguir um espaço no céu. Ou seja, aquela criança que morreu ali, natimorta, nasceu e morreu, viveu aí coisa de 5 minutos, e nós que vivemos durante 90 anos, nos esforçando tanto, ao morrermos estarmos no mesmo lugar. Então, se o resultado foi o mesmo, tanto para nós que vivemos 90 anos e passamos por toda sorte de provações, quanto a criança que não viveu nada e nós venhamos a estar no mesmo lugar, parece meio incompreensível a própria natureza da existência da vida. Não parece que tem uma razão lógica de você ter que fazer isso. Qual a finalidade desse tipo de comportamento? Então, se a vida celestial, se o céu deve ser conquistado de uma determinada forma, então a gente pode pensar também que deveria ser dado iguais oportunidades para todos. Mas aqui também a lógica também nos confronta. Veja, ainda que nós venhamos a viver 90 anos, eu e você venhamos a viver 90 anos, as minhas oportunidades e as suas oportunidades não são iguais. E a gente vê isso nos entornos. Tem pessoas que têm mais oportunidades, tem pessoas que têm menos oportunidades, tem pessoas que têm absurdamente menos oportunidades, tem pessoas que têm absurdamente mais oportunidades. Então, se a gente pensar que, ok, vamos viver, mas a gente deve conquistar algo para estar no céu, e a gente deve, então, permitir que as pessoas partam do mesmo princípio. Esse é o conceito que se critica tanto aqui, inclusive no plano humano, a questão da meritocracia. É mérito, todos devem ser dados oportunidades iguais para se alcançar a faculdade, porque todos partem do mesmo princípio. Não, as pessoas não partem do mesmo princípio. A gente sabe que nós temos débitos existenciais com os nossos irmãos de cor preta. Então não há como dizer que um preto, um negro, que eu estou dizendo preto propriamente da palavra, para não usar a palavra negro, o preto propriamente dito tem as mesmas oportunidades que um branco. Não tem, então não há como dizer que eles partem do mesmo lugar. Então, essa é a crítica à meritocracia, e por isso que nós temos aí a questão das cotas, que são as ações afirmativas, para equilibrar esse jogo que não é igual, não é o mesmo ponto de partida. Então, nós sabemos que tem pessoas que têm o homem mais primitivo, que são aquela alma mais jovem, né, aquela alma que reencarnou poucas vezes, reencarnou, por exemplo, 100 vezes, ao passo que você possa ter reencarnado 1000 vezes, você tem uma sabedoria maior do que aquele homem primitivo. Então, aquele homem primitivo, aquele imbecil, aquela pessoa que é um criminoso congênito, né? Ele tem dificuldades de se entender a possibilidade, ao passo que existe outra pessoa que é dotada de boas tendências e boas oportunidades. Então, a gente não poderia exigir, digamos assim, pouco do primeiro, que nasceu em circunstâncias desfavoráveis, e muito do outro.
porque isso equivaleria à admissão de que a vida é desnecessária e que é justo que um deva levar uma vida aqui de muito sofrimento, que é aquele homem primitivo, e o outro deva levar uma vida de muitas glórias e muitas felicidades. E eventualmente ambos colham o mesmo resultado, tanto o homem primitivo que viveu todas as dores aqui, quanto o homem dotado de boas tendências e oportunidades que viveram todas as alegrias, ao final fala assim, não, mas os dois vão para o mesmo lugar. Faz sentido, por que os dois vão para o mesmo lugar? Para que haveria então tanto sofrimento de um e de outro? Então, também não haveria como a gente considerar que aquele homem primitivo, aquele que teve menos oportunidades, né, ele deva receber uma recompensa maior do que aquele outro que teve mais oportunidades. Porque para pensar, se nós vivemos aqui 90 anos e nós sabemos que a existência no céu é a eternidade, se você soubesse, por exemplo, que se você vivesse dores e sofrimentos aqui durante 90 anos, você teria uma recompensa maior no céu do que comparado com aquele que só viveu alegrias e oportunidades, era provável que você falasse assim, eu prefiro viver 90 anos de dores e sofrimentos a ter 1000 anos ou a eternidade no céu com um patamar, com uma posição mais elevada do que aquele que teve todas as oportunidades aqui e vai viver a eternidade com menos situações favoráveis no céu. Não faz sentido. Aí você que teve oportunidades ia falar assim, não, eu quero também ter dores e sofrimentos porque eu quero, digamos assim, eu quero o que é top no céu. Então, todas essas implicações, essas provocações lógicas nos levam a crer e que por serem de difícil solução, nos trazem eventualmente a ideia da própria razão de ser e da importância e da própria existência da reencarnação. Mas aí nós temos assim, vejamos o caso, por exemplo, de uma pessoa que é primitiva. A gente vê às vezes no jornal pessoas assim, que elas estão num nível de consciência extremamente baixo, as pessoas não têm, não adianta, mesmo se você fosse com todas as oportunidades, ela não conseguiria, nesse ponto da existência dela, conseguir entender e aplicar todas as questões de ela ser meramente compassiva, dela compreender, nós que estamos aqui temos dificuldade disso, imagine pessoas que têm um discernimento melhor. Então a pessoa vai e comete um ato criminoso contra o filho, contra a filha, contra a esposa, vamos botar aí o estupro, que acontece muito nessas regiões de pessoas que têm baixo discernimento e acabam cometendo esses atos, e às vezes, a depender da situação, acho que isso é até certo. Nós sabemos de regiões do país, e estou falando só do nosso país, mas em que o incesto ou o estupro do pai contra o filho é algo que fazia parte da cultura, porque eles vivem em lugares tão remotos, enfim, da cultura. Não é que a cultura fazia parte daquela situação, eles não viam isso como um crime que nós assistimos aqui. Pois bem, então pode ser que esses atos que venham causar tanto sofrimento, essa alma ao desencarnar, esse homem primitivo ao desencarnar, ao passar para o mundo intermediário, aqui eu estou dizendo o mundo intermediário, é aquilo que não é na Terra e também não é no céu, no que a gente chama de céu aqui, o corpo causal, o Devakan, né, que é a subida da alma, das energias até o corpo de mana superior, o corpo abstrato. Ele fica preso ali em camas no mundo emocional e no mundo mental inferior concreto, né, que é uma dificuldade. Então, o homem, quando desencarna, ele padece nesses mundos intermediários, e ali, nessas oportunidades, ele percebe a possibilidade de ter um maior discernimento a respeito da sua espiritualidade, a respeito do amor. De repente nasce um germe do amor que ele tinha pelo filho, e esse pequeno germe é lançado nele, e com as posteriores encarnações, ele vem a desenvolver um afeto, um carinho, ainda vai levar um tempo, para que essas ações grotescas, bestiais, primitivas que se cometem, essas intolerâncias, possam vir a ser superadas a tal ponto em que, nas próximas vidas, possa vir a desenvolver um afeto. Então, de outro lado também nós temos, se a reencarnação não fosse um fato, por que eu e você temos buscar tanto, nos desenvolvermos tantas qualidades e tanta dificuldade para adquirirmos habilidade de compaixão, de alegria, de respeito, de compreensão ao próximo?
Por que que Jesus nos incitou a fazer isso? Amar o teu irmão como a ti mesmo, ame o teu inimigo. Por que que ele nos incitou, nos provocou a fazer isso, se não houvesse nenhuma razão lógica na reencarnação? Então, e por que que um homem que revela maior sabedoria na sua velhice, em regra, né, revela maior conhecimento, discernimento na sua velhice, ele venha morrer e nenhuma dessas habilidades ele possa levar adiante? Então, a reencarnação é a única que é capaz de explicar, logicamente, em que um homem, ao renascer, ele vai renascer com todas essas qualidades e faculdades que foram adquiridas no curso da existência, dando a compreensão de que nada é perdido. Todas essas suas habilidades são tendências que foram adquiridas nas existências vindouras, e toda a sua vida te mostra as situações que são necessárias para que você possa adquirir novas habilidades e superar as tendências anteriores. Então, quando a gente pesquisa e investiga, a reencarnação é de ordem última, e se você realmente entende a importância da reencarnação, você clama por ela porque você não vê lógica na sua ausência ou na sua inexistência. Então é isso, grande alma, até breve, vamos para o próximo. Tchau, tchau.